Good morning, everybody. Today we have the pleasure of hearing the talk by Jean Fernandez Barros from Feira de Santana, Bahia. The title is Bifurcations and Enumeration of Classes of Relative Equilibria of Some Restricted Problems. So please, and please turn off the camera if it's better for the talk. Thank you, professor Arlan. Bem, eu vou falar em português, tá certo? Porque eu ainda estou muito tímido para falar inglês em público. Me perdoe. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Aparece para a gente já. Ok. Vocês todos estão vendo? Sim. Yes. Certo. O tamanho está ok? Está tudo ok, né? Yes. Bem, hoje, nesse encontro, nessa palestra, eu vou falar sobre bifurcações e numerações de classes e configurações centrais de alguns problemas restritos, em particular de dois problemas restritos, né? O problema do 5 mais 1 corpus e 4 mais 1, onde as primárias aqui têm massas iguais, tá certo? Bem, o interesse por esse problema surgiu quando eu estava lendo um artigo do Santos e do Vidal, onde eles estavam estudando simetria, né? No problema dos 4 mais 1 corpus, né? E eles observaram a simetria das massas das primárias em relação à classificação que Albury deu, exceto o caso do triângulo isósceles com a massa no interior sobre o eixo de simetria. Aí, na leitura desse artigo, eu fui levado aos trabalhos do Banke e Matsui. Eu estou falando um pouco da história, contextualizando o meu interesse por esse problema. Bem, primeiro eu li o artigo em que o Banke e Matsui demonstram que as configurações centrais no problema do eniágono regular, uma massa no centro, está sob o eixo de simetrias. Sobre os eixos de simetrias. Então, eu tentei, logo de cara, usando as técnicas que eu tinha, né, dar conta de uma observação que eles fazem mais adiante, né? Quando ele termina a demonstração do caso do eniágono regular com a massa no centro, né, eles mencionam que, além daqueles equilíbrios relativos, né, que aqui eu chamo de configurações centrais, no caso planar, né, e existiam outros equilíbrios além daqueles, né, que eles não tinham um número exato de equilíbrios, né, porque para massas pequenas, eles conseguiam, tanto no interior quanto no exterior do polígono, sob o eixo de simetria, eles viam que existiam outras configurações centrais. No caso da mediana, né, da mediatriz, das configurações dos equilíbrios relativos sobre a mediatriz. Aí eu fui usar a técnica que eu tinha para ver qual o problema deles não terem conseguido, né, nesses casos, por exemplo, né, no caso do 4 mais 1 e do 5 mais 1 corpus. Então eu observei o seguinte, que talvez tenha faltado a eles, né, estudar o comportamento assintótico nessa região, que era uma região onde a massa é muito pequena, nós vamos ver daqui a pouco, né? E eles tinham interesse não somente de enumerar, mas também de estudar a estabilidade desses equilíbrios relativos. Então, foi aí que eu vi uma oportunidade de usar a técnica que eu e o professor Eduardo temos desenvolvido para estudar, né? Para tentar enumerar. E na via dessa enumeração, nós nos deparamos com bifurcações, tá certo? Então, esse é o contexto, a contextualização do meu interesse por esse problema. Ainda não consegui ver o caso geral. De fato, quando você acrescenta mais corpos, não é, aumentando assim o número de variáveis, né? Em termos computacionais, o problema fica bastante complexo, tá? Então, eu não consegui avançar muito. Aí minha alternativa agora é encontrar outra via, outros caminhos, outras técnicas, né? Eu sei que esse problema aqui do 5 mais 1 corpus,
eu e o professor Eduardo, nós resolvemos o nosso último artigo, né, onde nós justificamos rigorosamente a técnica que nós usamos. Né? Mas ali nós fomos por uma outra via. Né? O que nós resolvemos fazer é estudar de forma clássica o problema, estudando o comportamento assintótico dos equilíbrios relativos, né? Até onde a gente podia, tá certo? E, de fato, chegou um momento que estudar esse comportamento assintótico, é por isso que eu disse no início da minha fala, que eu acho que esse era um dos problemas que o Bunker e Mapsud eles encontraram, né? Quando estudaram para massas pequenas, né, os equilíbrios relativos ali. Numericamente, eles conseguem ver, mas eles não têm uma prova analítica. E o que, no caso do 4 mais 1, 5 mais 1 corpos, eu estou trazendo aqui uma prova analítica, tá certo? E que, de fato, aquilo que eles haviam observado não somente se confirmou, mas a gente tem uma demonstração disso para esses casos mais de número de corpos mais baixo. Ok? Então, nosso interesse é esse aqui. Nosso interesse é contar configurações centrais nesses dois problemas. Né? As primárias têm massas iguais, nós podemos supor iguais a 1, né? Reescalonando as massas. E aí nós temos uma massa adicional no centro, tanto do quadrado quanto do triângulo equilátero, tá certo? E aí nós damos o número exato, e aí nessa via para estudar, para tentar enumerar, né? Nós nos deparamos com alguns pontos bifurcantes. Né? Então, nós vamos ver isso a partir de agora. Então, aqui estão os resultados que eu acabei mencionando, né? no início da minha fala. Ok? Esse primeiro artigo aqui, eles demonstram que os equilíbrios relativos estão sob os eixos de simetria do N-ágono, tá certo? Esse artigo aqui. Né? E aqui eles começam a contar e também estudar a estabilidade. Tá? E as nossas contribuições a esse problema, no caso 4 mais 1 e 5 mais 1 corpos, são esses aqui, né? No caso eu estou chamando o quadrado com a massa adicional no centro de quadrado centrado, né? A gente confirma os resultados anteriores, localizamos essas configurações centrais e determinamos o número exato delas sobre a mediana, tá? Sobre um dos eixos de simetrias do quadrado. E no caso do triângulo equilátero centrado, nós escrevemos os intervalos sobre o eixo de simetria, onde nós achamos as configurações centrais. Então, está aí as nossas contribuições, certo? E a técnica que nós usamos foi justificada aqui nesse artigo, né, por mim e o professor Eduardo Leandro, e é uma técnica que a gente tem usado, e aqui nesse artigo quase se fecha, né, esse ciclo na nossa colaboração, né, em relação a termos uma ideia rigorosa, uma demonstração rigorosa de que aquelas técnicas que nós temos trabalhado, de fato, são como nós esperamos. Okay? É claro que ainda falta um adendo aqui. Né? O adendo, que é uma coisa bastante interessante que nós estamos buscando, é encontrar um algoritmo que nos possibilite encontrar aquela cobertura, ok? De tal maneira que dentro de um bloco, no espaço euclidiano n-dimensional, nós consigamos saber por onde a superfície passa e por onde ela não passa, tá certo? Então está faltando essa parte. Eu acho que feita essa parte, a gente consegue fechar, né, esse ciclo de colaboração que vem desde o doutorado até hoje. E, bem, no caso de duas variáveis, no caso de curvas algébricas, eu e o professor Eduardo conversamos a respeito disso, nós temos um algoritmo, tá? No caso de curvas algébricas, bem interessante, por sinal, e aí a gente até, mesmo que essas curvas tenham singularidades, nós conseguimos, de alguma forma, dar uma resposta ao que é o problema nesse caso, tá certo? Então, essa é a técnica, né? Baseado no teorema de Van Sant, desculpe, deixa eu voltar, junto com a regra de sinais de Descartes, desculpe, voltar de novo,
e as transformações de meios, tá certo? Bem, aqui eu trouxe uma definição, eu não vou falar do estado da arte de configurações centrais, né? No nosso caso aqui, planares, nós vamos entender daqui a pouco, devido a uma conjectura de Chazzy-Whitney e Ismail, né? Que nós chamamos também de equilíbrios relativos. Então, aqui estão as equações de equilíbrio relativo. Então, a gente tenta resolver essas equações, tá certo? Aqui nós temos dois exemplos. Esse segundo exemplo ele é bastante interessante. É uma conjectura, na realidade, o Mockel, em 2008, ele conseguiu construir numericamente uma configuração central sem simetrias, tá certo? É esse caso aqui, ok? E nesse artigo, os autores conseguem justificar, conseguem provar que, de fato, existe essas, de forma, não é, usando assistência de computador, assim como nós usamos, né, através de técnicas da análise intervalar, eles conseguem, até mesmo algoritmo, né, eles conseguem construir esse exemplo. Eu trouxe apenas como uma curiosidade, tá certo? É claro que o que nós estamos fazendo agora em relação à conjectura de Chazzy-Whitney e Ismail nem arranha a superfície do problema, né? O problema continua em aberto para n maior ou igual a 5, tá certo? Mas aqui eu trouxe uma alusão à definição e alguns exemplos interessantes. Aqui no caso, do meu lado esquerdo está uma configuração central simétrica e do meu lado direito está uma assimétrica, tá certo? E aqui está a conjectura, né? Que a gente tenta colaborar, mas a gente sabe que é um problema muito difícil. Aqui mesmo, nessa sala, hoje, nós temos pessoas que têm trabalhado nesse problema, né? Excelentes matemáticos, ok? E desde muitos séculos, né? Desde a solução dada por Euler e Lagrange, a gente não progrediu muito em relação a dar uma resposta positiva a essa conjectura, né? Desconfia-se que ela é verdadeira, tá certo? Bem, essa conjectura ela ganhou força, principalmente porque o Ismail ele considerou essa conjectura como um sexto problema para os matemáticos desse século, tá certo? E na área de mecânica, né, o professor Albuí, o professor Cabral e o professor Santos, Alan Santos, eles fizeram uma lista similar para problemas da mecânica, e esse problema aqui, da conjectura de Chazzy-Whitney e Ismail, é o nono problema nessa lista, tá certo? É como eu disse, né? Eu mencionei a definição, bem como a conjectura, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui nem arranha a superfície, tá certo? Uma colaboração bastante simples. Bem, o que nós chamamos de localização, naquele último artigo que eu mencionei, meu e do professor Eduardo Leandro, nós definimos o que seja uma localização de conjunto de zeros, a exemplo do que é a separação de zeros de um polinômio univariado, tá certo? E nesse caso aqui, né, nós consideramos o zero como valor regular, tá certo? A gente evita certos problemas, né? E aí a gente mostrou que nessas condições, okay, dado um polinômio n variáveis, que é um polinômio real, a gente sabe que uma pergunta importante é localizar o conjunto de solução, ok? Em uma certa região do espaço euclidiano dimensional, espaço euclidiano real, certo? E aí nós temos esse bloco aqui, certo? Esse retângulo n-dimensional, e aí nós queremos localizá-lo nesse sentido aqui, né? Encontrar subblocos, vamos dizer assim, dimensionais, né? De tal maneira que a intersecção do conjunto com cada um desses subblocos ou é o conjunto vazio ou é o gráfico de uma função analítica nas n-1 variáveis restantes, tá certo? Então é isso que nós chamamos de localização do conjunto de zeros. E aí nós temos esse teorema, um teorema meu e do professor Eduardo, que nós demonstramos, né? Usando ideias dadas por Lagrange, né, e Vincent, bem como autores mais modernos, né, como Alesino, Galuzzi
e o Agritas, né? A gente usa essas ideias todas e a gente consegue esse teorema, onde a gente mostra que existe, naquelas condições, uma família de subblocos, tá certo? De tal maneira que a gente tem esse comportamento, né? Que o polinômio ou tenha uma variação ou nenhuma variação. Quando ele é escrito como polinômio em uma variável, ok, com os coeficientes nas outras variáveis. Tá certo? A recíproca é verdadeira também. Então, a gente faz isso, como eu mencionei há pouco, né? Nós temos a existência, mas nossa demonstração ela não é construtiva. Ainda nós não temos um algoritmo que dê conta disso, que é o próximo passo para encerrarmos esse ciclo aí e partirmos para novos desafios, tá certo? Bem, vamos começar a atacar propriamente dito o problema, né? Nesse caso aqui, vamos começar com o 5+1, corpos. Então, vamos contar configurações centrais no quadrado centrado. No caso da diagonal, é simples, porque nesse caso a equação de configurações centrais é essa aqui, né? Uma equação bastante simples, tá certo? Mas se a gente for fazer um estudo usando comportamento assintótico em termos clássicos, né? A gente não consegue ir muito longe, mas a nossa técnica proporciona, sim, a gente fazer um estudo rigoroso, tá certo? E muito mais viável, tá certo? Muito mais facilmente viável. Aí nós usamos essa parametrização racional, né? Nesse caso, uma parametrização que nós vamos trabalhar no caso do quadrado, tanto na diagonal quanto na mediana, tá certo? Usando essa parametrização racional para o caso x maior que 1, né? O caso... Deixa eu voltar um pouco, com licença. Excuse me, please. Voltando um pouco aqui, ó. Nós estamos vendo essa situação, né? Como o problema é totalmente simétrico, a gente está analisando apenas a situação para x maior que 0. Tá certo? Então, aqui são nesse caso aqui, são as configurações centrais ou os equilíbrios relativos que estão fora do quadrado. Tá bom? E usando aquela parametrização racional, a gente consegue escrever a massa em função de U daquela variável, tá? Daquela nova variável. E aí nós temos uma função racional aqui, certo? E nosso interesse é qual? Nesse caso, o que significa contar configurações centrais, né? Então, nós não nos preocupamos, nós nos preocupamos particularmente com o caso de não somente verificar a finitude, verificar que o número é finito, mas enumerá-los, para dizer quantos são e onde estão também. Então, esse é o nosso interesse, ok? E aí nós temos aqui uma função da massa em função dessa variável que vem da parametrização racional. A gente obtém essa função racional, né, composta por esses dois polinômios aqui também. E a gente faz um estudo, utilizando nossa técnica, do comportamento dessa função, tá certo? A gente observa a derivada, tá? A gente se pergunta se a derivada ela se anula ou não. No caso da derivada se anular, então as configurações centrais são dadas aqui, ok? Para cada U, você encontra uma massa, né, ou mais de uma. A gente conta as pré-imagens dessa função aqui, tá certo? E aí a gente sabe quantas configurações centrais nós temos nessa situação. Okay? E aí nós derivamos essa função com respeito a U e a gente estuda o sinal. E aí a gente vê se existem configurações centrais degeneradas. Tá? E no caso de existirem degeneradas, se essas degenerescências elas geram bifurcações. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, nós fizemos esse estudo. Nós fizemos também o estudo dentro. Então, aqui está fora do quadrado, aqui dentro do quadrado, tá certo?
esse valor de U corresponde à variação de X, tá certo? Essa variação de U corresponde à variação de X. E aí nós chegamos a esses plots aqui, tá bom? Chegamos a esses plots, tá certo? No caso, fora do quadrado, nós temos isso aqui, né? Então, o que significa isso? Significa que para cada m maior que zero, há uma questão também, é que no artigo 2020, eu e o professor Eduardo, nós estudamos a massa tendo qualquer valor real, tá certo? Até mesmo no caso do conjunto de números reais estendido, né? Admitindo mais ou menos infinito, tá certo? Aqui não, aqui minha preocupação, assim como na conjectura, é para n positivo, tá certo? Então, nesse caso aqui, dentro do quadrado, okay? Então nós descobrimos que para cada massa nós temos uma única configuração central. Então, para cada m, nós obtemos, não é? Porque aqui, desculpe, deixa eu voltar. Porque aqui, quando nós derivamos a função m, nós estudamos o sinal da derivada e nós observamos que nesse intervalo aqui, ó, para u variando aqui, tá certo? A derivada ela é positiva, ok? Por isso, a função em relação a u ela é crescente, tá certo? No caso, então, para cada m, você consegue uma única classe. Aqui dentro do quadrado, sem colidir com a massa que está no centro, obviamente, né? A gente elimina colisões, tá certo? Poderíamos até ver isso, mas a gente considera eliminando colisões. Então, aí nós temos, estudando novamente a derivada, né? Nós temos que a função ela é decrescente, tá certo? E, novamente, para cada m maior que zero, a gente tem uma única classe de configuração central. E a menos de similaridades, né? Porque as equações de configuração central, elas são invariantes, né? Por certas similaridades de R2, né? Homotetia, rotação, translação, tá certo? E aí a gente obtém esse teorema, certo? Esse teorema nos diz, esse U0 é o único zero negativo, é o único zero positivo da N1, tá? Que compõe lá, né? É o único zero positivo aqui, ó, da N1, certo? E aí a gente tem uma aproximação boa dele, tá? Então, para x maior que 1 e para cada n maior que 0, existe uma única classe de configuração central. Já dentro do quadrado, para cada m, existe também uma única classe de configuração central, tá certo? Então, nós temos esse resultado, o caso do quadrado centrado sobre a diagonal, ok? Bem, agora a questão mais delicada é sobre a mediana, tá certo? Bem, sobre a mediana, nós temos essa equação aqui de configurações centrais, bom, onde ST aqui são as distâncias mútuas, tá certo? E nós escrevemos M em termos dessas distâncias mútuas. Daqui a pouco a gente vê. Então, a situação é essa aqui, tá bom? E aí a gente consegue, usando as expressões de ST aqui, ó, a gente consegue verificar que x é dado por 1/4 de t ao quadrado menos s ao quadrado. Tá? E devido à simetria do problema, nós consideramos x maior do que zero. X maior do que zero significa t maior do que s. E aí a gente isola m. Aí nós caímos nessa função racional de duas variáveis, tá certo? ST, que são as distâncias mútuas. Onde P é dado dessa maneira aqui. Ó. De P é esse polinômio em duas variáveis, tá? Que nós separamos aqui. Nós escrevemos ele como polinômio em T, cujos coeficientes são polinômios em S. Bem, a gente tem interesse em saber onde aquela função M ela é positiva. Onde é que essa função é positiva? Né? Aí nós encontramos essas regiões admissíveis. Essas regiões admissíveis são aquelas em que encontramos configurações centrais. Né? Bem, em geral, não necessariamente planares, ok? Não necessariamente planares, porque nós estamos lidando com distâncias mútuas. Então, aqui esse U
é esse aberto aqui. Desculpe, deixa eu voltar. Desculpe. Esse U é esse aberto aqui, ó. Onde nós temos duas componentes, né? O mais e o menos. O mais é dado dessa forma. Acima da diagonal, né? No plano ST, ok? Onde P e esse polinômio aqui, eles são positivos, ok? E o menos é essa outra componente, também acima da diagonal, no plano ST, tá certo? Essa diagonal aqui é a diagonal do plano, onde S é igual a T, tá certo? Bem, mas como nós estamos lidando com distâncias mútuas, não é? A gente quer dar uma condição para que as configurações centrais sejam planares. Então, aí nós temos a condição de Kelly-Menger, okay? Onde nós temos esse polinômio aqui, bastante simples. Tá? E aí, okay? Em cada componente daquela que nós vimos, o mais e o menos, nós temos esse polinômio, essa equação, dá implicitamente essas duas funções. Tá certo? Pronto, aqui está a situação. A situação é essa. Né? O tamanho está bom? Vocês estão enxergando bem? Sim. Tá bem? Tá bom o tamanho, Net, hein, Albui? A professora Anete, tá, o tamanho está ok, né? Tá tudo bem, perfeito. Tá certo, obrigado. Bem, aqui nós temos o polinômio P, responsável para a massa nula, né? Para n igual a zero, m igual a zero, no caso. Ok? E aqui nós temos o que está em vermelho são as soluções para a condição de Kelly-Menger. Tá? Então, para F igual a zero, que está em vermelho aqui. Então, as configurações centrais são essas aqui. Sob essa curva que eu chamei de C+, essa componente que eu chamei de C+, e essa componente que eu chamei de C-. Né? A C+, está sobre a função dada implicitamente pela equação F igual a zero, pela condição de Menger, por Kelly-Menger, né? Ok? Que eu chamei de T+, e a componente C-, né, corresponde ao gráfico dessa função T-, certo? Sobre a outra componente, né, nas regiões admissíveis, que é o menos, certo? Então, aqui, em U-, as configurações centrais são dadas por C-, ok? E em U+, as configurações centrais são dadas por C+, certo? Então, aqui nós temos toda a síntese, ok, do trabalho que nós fizemos de cálculos usando a nossa técnica. E aí a gente localiza, né? Não localiza só um conjunto, mas ambos os conjuntos que são do nosso interesse, tá certo? Então, dessa maneira aqui, né? Então, aqui está a localização das duas curvas, né? E, na realidade, nós estamos de olho nesse ponto de intersecção aqui, ok? Esse ponto de intersecção aqui, certo? Então, as configurações centrais estão aqui no interior dessa curva, né, que está componente C-. Ok, e aí a gente constrói, né, esses subblocos do bloco maior, né, onde a gente sabe que estão as configurações centrais, né? E aí a gente consegue separar, tá certo? Por exemplo, ó, no bloco que vai de 1 sobre a raiz de 2 até 1, cartesiano, 1 até a altura 1.572, que é esse bloco aqui, ó, nós vemos que aqui só existe, né, componente de F, tá? De F igual a zero, ok? E aí a gente olha para P e a gente observa que P é um polinômio C-. C- significa que esse polinômio ele tem apenas coeficientes positivos, certo? Então é C-, tá bom? E aí a gente consegue, para cada subbloco, a gente obtém a classificação dos polinômios e a gente vê aonde o polinômio tem componente naquele subbloco ou não, tá bom? Mesma coisa no caso de C+, mesma coisa, a ideia é a mesma, e a gente constrói
né, essa subdivisão aqui em blocos, daquele bloco maior, onde a gente sabe que estão as configurações centrais, planares. Tá? Bem, a gente agora olha a derivada, tá? Olha a derivada daquela função m, a gente olha o vetor tangente ao longo da componente C-, que é a componente C-, tá? E aí a gente observa que existe uma configuração central degenerada de coordenadas S-til e T-til. Ok? Então, no caso C-, nós vemos que existe configuração central degenerada. O que a gente quer saber é se consiste isso em que tipo de bifurcação, tá certo? E a gente observa que essa configuração central degenerada aqui, ela é um máximo absoluto, um máximo na região de interesse, ok? Da função m, tá certo? Então, o máximo da função m. Daqui a pouco a gente vai ver que isso corresponde a nós termos uma bifurcação do tipo Celanov. No caso de C+, usando as mesmas ideias, então, usando a nossa técnica, a gente consegue estudar bem os sinais, tanto da função m como da primeira derivada e da segunda derivada também. Certo? No caso relativo a essa componente da curva C-, a gente obtém uma configuração central degenerada, que corresponde aos pontos críticos daquela função m, dada em termos de ST, tá certo? A gente consegue uma configuração central degenerada aqui, e a gente observa que tipo de bifurcação nós temos aqui, tá bom? No caso de C+, não tem pontos críticos, não tem configurações centrais degeneradas, todas são não degeneradas, tá certo? Dentro da região de interesse. E, novamente, a gente consegue separar as curvas, tá bom? Usando a técnica que nós já provamos, né, ser bastante rigorosa e pode ser usado para essa finalidade. A situação aqui é essa aqui, tá? No caso de C-, ó, andando sobre a curva C-, né, de S0- aqui, que é até S-til, ok? A derivada é positiva, se anula aqui, depois desce. Então, aqui caracteriza o quê? Observe que a massa, né, guardada as devidas proporções, ela é muito pequena, tá bom? A massa é muito pequena. Okay? Talvez o comportamento assintótico, em termos de análise clássica, né, ele não vislumbre o que acontece aqui, talvez por isso, não sei, o Bank e Mapsud não conseguiram, né, demonstrar analiticamente a existência para massas pequenas dessas bifurcações. Uma no interior do polígono, do quadrado no caso, e outra no exterior. Tá certo? Mas nós conseguimos fazer isso. Ok? Bem, aqui o que significa? Significa que para m maior do que esse valor aqui, não é? Não tem configurações centrais. A pré-imagem, nesse caso, através de m, né, ela é vazia, tá bom? Quando chega aqui, você tem uma, e até essa altura você tem duas. Então, para m aqui entre 0 e esse valor máximo, você tem duas, ó. Duas configurações centrais, né? Vai subindo até a altura máxima. Quando chega na altura máxima, você tem uma. A partir da altura máxima, você não tem nenhuma. Okay? No caso de C+, né, você tem esse comportamento aqui. E aqui, nesse caso, para cada m, né, maior que 0, você tem uma classe de configurações centrais na região de interesse. Ok? Aí nós, sobre a mediana, nós temos esse teorema aqui, tá certo? E a gente consegue provar que, de fato, S-til e T-til é o máximo da função m. Tá bom? Usando as técnicas que nós temos. Nós usamos o sinal da segunda derivada, né, ao longo da curva C-, e a gente obtém isso. Bem, no caso de configurações centrais sobre o triângulo equilátero centrado, né? Centrado significa que você tem uma massa
você tem uma massa M, né, adicional no centro do triângulo, ok? A gente também conseguiu enumerar e localizar as configurações centrais, tá certo? Você tem aqui a equação de configuração central. E aí a gente consegue esses plots todos aqui, tá? Para cada caso, né? Nós temos o caso aqui para x maior do que 1 sobre raiz de 3, né? Fora do triângulo, tá certo? Para fora do triângulo, a gente consegue, para cada m positivo, uma única classe, okay? Usando as mesmas técnicas, as mesmas ideias. Certo? Aqui, entre 0 e 1 sobre raiz de 3, né, evitando colisões, a gente também, para cada m maior que 0, a gente também tem uma única classe de configurações centrais. Tá? O interessante agora é que a gente confirma o que Bank e Mapsud, né, desconfiavam e eles tinham demonstrado numericamente, né, que numericamente existem outras configurações centrais. No caso aqui do triângulo equilátero centrado. Tá? Existem outras configurações centrais, né? Além daquelas que eles mencionaram. Então, eles não têm um número exato. Ok? E no caso aqui, nós trazemos o número exato. Nós temos no interior e no exterior do triângulo mais duas configurações centrais até um certo valor máximo aqui de M. Tá? Que é, esse valor máximo de M é o que nós chamamos de ponto bifurcante, tá? Ou bifurcação. Tá certo? Então, o valor máximo da configuração central degenerada, né? Quando nós notamos que existe bifurcação, aí nós denominamos de ponto de bifurcação, ou ponto bifurcante. Então, aqui entre menos 1 sobre 2 raiz de 3 e 0, né? Também no interior do triângulo, a gente consegue, tá? Duas configurações centrais. No interior, tá? No interior, desculpe. Eu falei que está no interior, está no exterior, não. As duas no interior, certo? E aí a gente, da mesma forma, né? Acima desse valor máximo aqui, para M, acima desse valor máximo, você não tem configurações centrais, né? Sobre aqui você tem uma única, e aqui entre 0 e esse ponto máximo aqui, ponto de bifurcação, você tem duas. Então, é do tipo 2, 0, 1. Desculpe, 2, 1, 0. Tá? Bem, para x menor do que 1, menos 1 sobre 2 raiz de 3, nós temos uma situação similar ao que acontece fora aqui, do lado direito, tá certo? Do triângulo. Aqui, do lado direito, né? Em relação ao centro do triângulo, nós temos também a mesma situação, tá? Que nós temos agora aqui, do lado esquerdo, fora do triângulo, certo? Para cada M, você tem uma única classe. Okay? E a gente consegue fazer esses plots e justificar esses plots, tá certo? Usando nossa técnica. Todas essas contas, elas estão feitas. Todas essas contas estão feitas nesse pré-print aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Tá? Estão feitas aqui nesse pré-print, tá? Todas essas contas estão feitas aqui. Se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar para os colegas, tá certo? Todas as contas que são necessárias eu fiz aqui, usando um computador, usei o Maple para fazer essas contas, tá certo? Caso a caso, né? Estudando o sinal das derivadas, ok? Está tudo feito aqui. Certo? Toda a análise, né? Utilizando nossa técnica, e aí nós justificamos, com isso nós justificamos plenamente. Nós justificamos plenamente essas construções aqui, esses plots, tá certo? E aí nós temos esse teorema, tá? Sobre a simetria, né? do triângulo equilátero, okay? Com uma massa, um triângulo equilátero centrado. Então nós temos aqui a enumeração e onde elas estão localizadas. Certo? Bem, por hoje é isso que eu tinha para os colegas. Muito obrigado.
Obrigado. Eu estava compartilhando aqui. Thanks a lot. Thanks a lot, Jean. Are there questions in English or Portuguese? I have a question. Jean, have you looked at cases where you have more bodies, like in the next cases, the hexagon and the heptagon, at least numerically? Entendeu, Jean? Entendi. Não tenho. Para os outros casos, não é isso? Casos não mais tenho. poucos. Não tenho resultados nem mesmo numéricos. Porque eu acho que eu comentei com o senhor, o nosso interesse é ver aquele caso geral, né? Ver aonde eles não conseguiram contar e a gente tem o interesse de contar, não é isso? Mas aí a técnica que nós temos desenvolvido, ela encontra sérias limitações quando a gente aumenta o número de corpos. Talvez eu consiga com 6, com 7, com 8, entende? Mesmo assim, a partir de 7, eu já encontro uma séria dificuldade, porque eu tenho muitas variáveis. E aí, em termos computacionais, dificulta. Talvez pode ser feito, mas eu não tenho, não. Além desses casos, não tenho nenhum resultado numérico. Okay, thank you. Maybe a question. So you have this technique that you explained to us, but maybe Eduardo also knows another technique, which is let's say not using computer maybe, but some tricky derivatives or trying to exclude roots and so on. And what is the competition between them? What can you prove with your technique, and what can be proved by another technique? Está falando sobre a nossa técnica sobre o algoritmo, é isso, professor? Tem outra técnica que o Eduardo conhece bem. Será que pode fazer a mesma coisa, digamos, para o triângulo somente? Será que pode fazer com outra técnica sem usar? Você fala, Alan, porque só tem uma variável, né? Então, poderia multiplicar pelos denominadores e aí derivar sucessivamente, usar o teorema de Euler, coisas assim, né? Exato. Entende, Jean? Entendo, mas não sei, eu não tentei por essa via aí, não. Eu tentei usar a técnica nossa mesmo. Não sei se a gente encontra a mesma dificuldade. Quando a gente estuda o comportamento assintótico, a gente chega no momento, por exemplo, o caso da 5 mais 1 corpos, né, professor? Chega um momento que fica inviável usar o comportamento assintótico, né, em termos clássicos. E aí a gente usa a nossa técnica é capaz de dar conta, né? É capaz de dizer, de fato, que aquilo que o Bunker e Mabsud observaram numericamente se concretiza. Eu lembro, perhaps Alan can correct me, but I think the expressions get bigger when you calculate derivatives. I don't know if, depends on the problem, right? I worked with it for one problem where there was no central mass, and I don't remember. Yeah, the parameter dependence was simpler, I think, and then the technique was effective. I did not need the computer, at least to give estimates. But for exact counting, I'm not sure. Okay. Perhaps it can eliminate some possibilities, but I don't know if it can go as far as this computational technique. Thank you. Any question?
So if we don't have questions, so thanks again, Jean. Obrigado. Thank you. Obrigado, Jean. Eu que agradeço. Eu que agradeço por esse espaço amplamente democrático. Excelente espaço. Obrigado. Parabéns aos organizadores, Anete, Lúcio e os demais, né? Esses eventos estão sendo maravilhosos. Somente para mim, que fico um pouco isolado aqui, mas consigo acompanhar alguns, né? Quando eu não tenho nenhuma atividade no horário, né? Estão sendo maravilhosos, né? Mas, como o professor Deberto disse, chega um momento que, né, tem que dar uma paradinha, dar uma respirada, professor? E depois volta, se for o caso, né? Excelente. Agradeço pelo convite, a organização, a comissão organizadora, viu? Na pessoa de Anete, de Lúcia. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou pausar a gravação para a gente bater a foto.